Tô aqui hoje com a Fernanda Nobre, que é atriz, já fez uma série de trabalhos na televisão, talvez você reconheça o rostinho dela, e que também tá fazendo mestrado na PUC sobre opressão feminina. Fê, muito massa. Eu acho muito legal esse tema de você pesquisar mais sobre como que essas várias implicações, né, tanto da questão do amor romântico, dessa pressão de relacionamentos, da maternidade, como que tudo isso acaba oprimindo, né, as mulheres de alguma forma, assim. Eu queria que você me falasse um pouquinho mais, assim, do que você tem pesquisado, de como que você sente que isso afeta a nossa vida e até o que você percebe dentro de você, assim, né, das dinâmicas da sua vida. Obrigada pelo convite, por estar aqui com você. Pois é, eu sou atriz desde os 8 anos de idade, então eu comecei a trabalhar muito cedo na televisão. Sim. E desde então eu não passei um ano da minha vida sem ser atriz, né? Ou no teatro, ou no cinema, ou na TV. E a minha existência foi muito formada por isso, né? Pelas expectativas do mercado, expectativas midiáticas, do público. E eu E eu casei muito cedo, com 21 anos, no meu primeiro casamento. E aí eu tô falando uma soma de coisas que me trouxe aonde eu estou hoje, que Uhum. é quando veio a quarta onda do feminismo que a gente está vivendo hoje, eu me deparei, que eu nem sabia o que era feminismo, não se falava disso, apesar de eu fazer parte de uma família em que a estrutura é muito feminina, não existia esse discurso, né? Uhum. Existia a quebra de uma estrutura patriarcal, machista, mas ela não era elaborada em teoria, sabe? E política. E aí com a quarta onda, eu me deparei com o feminismo, assim como muitas de nós, não sabia que existia. E aí eu vi o mundo se abriu, porque eu comecei a fazer perguntas que antes nem sabia que existiam, sabe? O que eu podia ser, o que eu poderia escolher, o que eu sou. Eu sou o resultado do quê? E aí eu vi, assim, aí eu comecei a estudar e isso me abriu muitas portas na vida. Eu vi que eu era o resultado das expectativas que criaram sobre mim. A minha feminilidade toda era construída em cima daquilo, das expectativas externas. Isso virou a minha voz, o feminismo virou a minha voz, meu olhar de mundo. A partir do momento que você vê, é difícil desver, né? Sim, Ainda bem. sim. E aí virou a minha formação de vida, assim, meu posicionamento de mundo. Minha criação artística também foi toda contaminada por ele, obviamente. E aí eu fui para o mestrado como uma forma de pesquisa dessa feminilidade. Da onde veio essa feminilidade? Onde ela foi construída, esse patriarcado? E as representações artísticas, elas, bem ou mal, reafirmam isso, né? Uhum. A arte não é educação, mas acaba tendo um papel de educação no nosso país que é sem educação. Então, a gente vai reafirmando isso na arte. Então, eu estou indo desde a Grécia Antiga para trazer essas representações femininas numa época em que não existia mulher reconhecida como mulher, mas já existia mulher sendo reconhecida como objeto, sabe? Uhum. E aí eu tô trazendo isso para minha vida, e a minha vida tô sendo contaminada por isso, essa é uma busca pessoal, política, social, enfim, tudo ao mesmo tempo. Sim. Não, eu entendo super porque a partir do momento que eu comecei também a entender um pouco mais a pauta do feminismo, né, questionamentos a respeito de patriarcado, de Uhum. capitalismo, de uma série dessas dinâmicas assim, eu me senti sem conseguir colocar isso, sem não conseguir colocar isso no meu trabalho, sabe? Tipo, Sim. como que isso não está presente, né, na minha vida, no que eu É. pesquiso, no que eu estudo, no que eu falo, no que eu comunico, no que eu apresento no palco, né? Porque atravessa a gente, né, em muitas Claro. camadas. E a gente que é comunicadora, né? A nossa função é comunicar. Então, Sim, é, a minha forma de me comunicar com o público é por esse viés, sabe? sim. Não para eu dar respostas, porque eu também não tenho muitas, mas eu tenho muitas perguntas. Sim. E eu acho que no nosso caso feminino tem muitas, qualquer caso, aliás, um parênteses, pode ser masculino também.
Eu acho que é um caso, perguntas são muito bem-vindas na nossa sociedade, sabe? Você comentou que você acredita que tem uma tríade das opressões principais, assim, né? Você falou que é a questão estética, né? Essa pressão estética que a gente tem, a questão do relacionamento, né? Do A forma como casamento. a gente compreende, nós mulheres, compreendemos o relacionamento amoroso sexual e, e a maternidade. Uhum. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? A pressão estética, acho que todas nós sabemos, em maior ou menor grau, né? Porque a Sim. beleza ela é inventada, ela é construída e a gente perde o nosso dinheiro, perde o nosso tempo, perde a nossa autonomia, perde. Só perde Sim. para caber nessa expectativa, né? Social, para caber nisso, para ser aceita dentro disso. A maternidade, ela é um marco de sucesso social, então você não ser mãe, ainda hoje, em 2025, com o mundo que a gente vive, né, com os problemas climáticos, com os problemas econômicos, emocionais, ainda é uma aberração uma mulher que diz que não quer ser mãe, porque ainda existe uma, é inacreditável, né? Mas ainda existe uma ideia de que essa é a nossa função de mundo. Sim. Que a gente veio para usar o útero. Se você não for usar, qual é a sua função? Para que você veio? E, e essa relação, né, amorosa sexual, que é uma forma de controle dos nossos corpos, da nossa sexualidade. Então, a nossa sexualidade é construída dentro disso, apesar de hoje, por causa do feminismo, a gente ter o entendimento do nosso desejo de uma maneira completamente diferente do que há 10 anos atrás. Sim. A gente, a gente ainda tem uma sexualidade para agradar o outro, para se sentir aceita, Sim. em serviço de, né? Seja ele num relacionamento heterossexual ou homoafetivo. Uhum. E aí tem a monogamia dentro disso, e aí tem os ciúmes dentro disso, e eu acho que a palavra que para mim diz sobre o que é ser uma mulher no mundo que a gente vive, ocidental, colonizado, é insuficiência. Eu acho que é isso que nos controla e nos rege. A sensação de insuficiência. É. E aí, isso você acredita que é o que leva a gente para essa busca da beleza, a busca do parceiro, A a busca busca da pelos filhos, para maternidade, ser do. aceita, Sim. é o tempo todo. E aí eu falo de mim, falo de todos nós, diferentes classes sociais, diferentes realidades, todas nós, e claro, com aposto, sempre em maiores e menores graus, né? Porque há diferenças Sim. de possibilidades de vida, ainda mais no nosso país, da desigualdade social e racista, né? A gente está sempre se sentindo insuficiente. Sim. Você falou até do lance desse lugar da mulher se descobrir no sexo, de ter essa liberdade, né? Esse movimento que eu sinto que é bem recente, assim, né? De Bem se recente. apropriar do próprio corpo e tal. E eu fico pensando sobre isso porque eu me considero uma mulher que fala muito, assim, que se posiciona, que, né, compra brigas, que tem esse lugar de peitar as coisas, e mesmo sendo essa mulher, e mesmo tendo uma série de privilégios de coisas, eu ainda me vejo muitas vezes reproduzindo coisas no sexo de um lugar de, por exemplo, não me sentir confortável para pontuar sobre alguma coisa, sabe, assim, de não tô desconfortável, isso aqui não tá bom, não tá legal, não quero, troca, muda, sabe, de às vezes eu ainda me perceber ainda, tipo, meu Deus, que Porque a difícil gente foi treinada para isso, né? A gente foi falar, treinada para estar ali, para dar prazer a alguém, né? sim, E por mais que a gente tenha mais prazer em dando prazer a alguém, isso é fato, a maioria das pessoas, pelo menos, né? Tem muito mais tesão quando vê o outro com tesão. A gente tem que pensar nessa dinâmica feminina, né? Da feminilidade. sim, Que ela é para agradar, ela é para caber, né? sim. E pontuar é muito difícil, porque mexe com a masculinidade, né? Mexe com. E aí, e se não for uma relação heterossexual, também mexe com a insegurança. Mas eu acho que numa relação homoafetiva entre duas mulheres é um pouco diferente. É, Tanto que as pesquisas dizem, né, que as mulheres, entre mulheres, têm muito mais orgasmo do que as heterossexuais. até porque os homens também não sabem nem onde é que fica as coisas. Impressionante. É caca E é cry. muita insegurança, é uma loucura, né? Sim, Muita insegurança, sim. muito sobre eles, né? Não,
Não, e eu já escutei algumas vezes, eu até falo disso no meu segundo show, sobre essa parte do sexo, do quanto a gente foi doutrinado pela pornografia. E eu já vi muitas vezes mulheres falando, não, eu gosto muito, tipo assim, sei lá, que meta ela enlouquecidamente e que seja um negócio super forte, super, Nossa, sabe? existe Aquele. isso, gente? Tem! Aqueles negócio de, sabe, escavar a mina, assim. Sim. E aí eu fico Eu assim, chamo de martelada. é, Ou madeirada. a britadeira, É. E aí eu fico assim, a sensação que eu tenho ouvindo é das duas uma. Ou essa mulher não descobriu outras possibilidades de prazer, que isso aqui até pode ser prazeroso, mas Não, dizer até que é, de vez em quando é, né? mas dizer que isso Principalmente aqui no é o que começo. me. Mas isso aqui é o que me faz, não sei o quê. Então, pra mim, a sensação que dá é das duas uma. Ou ela não descobriu outras possibilidades e ela não entendeu que o prazer pode surgir de muitas coisas, que não precisa ser violento, não precisa ser grosseiro, não precisa ser, né, essa meteção. Ou é porque ela foi ensinada que a melhor performance na cama, o que ela pode ser melhor pra entregar, é o que agrada o homem, e ela aprendeu que o que agrada o homem é ser a mulher que fala, nossa, mete tudo, não sei o quê, com Exatamente. força, bababá. E é isso reflete em todas as nossas relações, né? Isso reflete no sexo, isso reflete nas relações românticas, essas referências que você falou, né? A gente tá o tempo todo sendo bombardeado de referências, assim. E aí você comentou que você veio de uma estrutura, de uma educação muito mais, né? Tipo, moça, o que que é certo, o que que é errado, o que que pode, o que que não pode, e até acho que de expectativas românticas também, de relações e tal. E eu queria saber o que que você acha que fez você virar essa chave, se teve algum momento específico, assim, de alguma coisa que te aconteceu, de alguém que você escutou, de alguma coisa que você leu, que você acha que deu uma bagunçada, assim, em você, de você ficar, tipo, não, pera, que isso? E repensar coisas, assim? Eu fui criada para ser mocinha de novela, né? Fiz algumas vilãs, mas é sempre nesse trio amoroso. Que agora, faz, sei lá, 3 anos que tá mudando um pouco esse trio dessas representações dos personagens. Mas geralmente é um cara dividido entre duas mulheres. Muito Uhum. raro ser uma personagem que ela tá dividida em dois caras, porque ela não pode estar dividida, né? Os Sim, homens podem ficar qual que eu quero, mas a mulher jamais, né? sim. E a dinâmica de competição entre as Dinâmica de duas. competição, né? Então eu fui construída dentro disso, né? Então achava que isso era o mundo, era assim. Eu já via o mundo por esse prisma, por essa necessidade de ser escolhida por um homem, né? Uhum. Enfim, e aí o que aconteceu foi, veio o feminismo, veio essa quarta onda que apareceu para mim muito naquela hashtag meu primeiro assédio, acho que foi Sim. 2013. E aí quando veio essa hashtag, eu percebi que eu tinha sido assediada a vida inteira, sabe? Por várias pessoas no trabalho, por vários colegas, por namorados. E eu nunca tinha me tocado disso. Aquilo mexeu muito comigo, acho que com toda uma geração, ainda bem, Sim. porque foi um levante feminino. E ali eu comecei a estudar. E quando eu comecei a estudar, foi um clique. Foi a teoria que me trouxe, sabe? Mesmo, Sim. assim. Eu acho que tem a ver com o fato de eu ser virginiana, apesar de eu não entender nada disso, mas eu foi uma coisa que veio de fora para dentro, sabe? A teoria me fez abrir os olhos e falar: o que é isso? Eu tô correspondendo exatamente o que foi construído historicamente para mim, sabe? Sim. E a monogamia, que é uma das coisas que eu comecei a falar publicamente, né, numa época que nem se falava não monogamia do jeito que se fala hoje, né? Quando eu comecei foi bem na pandemia, 2020. Ela foi dentro disso, que cara, isso foi construído para nos controlar, para controlar o dinheiro, para fazer de nós mercadorias, para fazer de nós indústrias de novos herdeiros, sabe? E eu falei, que é isso? E realmente é tudo uma mentira. E realmente, até então, até aquele momento da minha vida, quando eu descobri isso, eu só vivia paranoica, eu só vivia com a certeza que eu ia ser feita de trouxa, e fui várias vezes, e com uma certeza de que eu tenho que ficar controlando tudo, porque a qualquer momento eu vou ser exposta. Sim. Eu falei, cara, eu não quero mais isso. Por que eu tô Uma querendo paranoia de isso? traição, assim, né? E eu nem sabia que existia. No meu mundo, não existia outra possibilidade.
Até ouvia já a Regina Navarro Lins falando disso, que ela foi muito percussora no nosso país, Sim. né? Já ouvia, mas era uma coisa muito distante, muito sabia do movimento, né? Na década de 70. Mas era uma coisa muito, tá todo mundo se experimentando, meio livre, como se fosse uma coisa Sim. paz e amor, sabe? E ali eu entendi, não é um posicionamento político. E eu quero isso. Não sei Sim. se é pra mim, sabe? E aí eu fui tentando investigar esse lugar em mim. Mas aí quando você começou o seu outro relacionamento pós-casamento, já começou nesse formato, Não, não. ainda era Era monogâmico. monogâmico. Aí a gente, monogâmico, normal, eu super controladora, ciumenta, como sempre fui, né? E aí eu comecei a estudar, comecei a perceber e comecei a dividir com ele meus estudos. Ele é um cara Uhum. muito interessado, muito sensível, ele é um diretor de teatro, então também não tô falando com um babaca heterotop, sabe? Sim. E aí eu fui dividindo com ele nos meus estudos, isso foi muito dialogado durante, sei lá, quase 2 anos. Ficamos só de papo sobre isso, Ele caramba, como é que concordava, é? ele achava Achava interessante. interessante, nunca refutou, sabe? Uhum. E aí a gente foi dentro daquilo, experimentando aos pouquinhos. E foi muito legal, porque como não existe cartilha, né? Uhum. Você cria a sua cartilha. Sim. Então, você quebra a cara várias vezes, Sim. mas você vai descobrindo até onde os dois podem ir, né? E descobrindo na prática, Na né? prática e no Mais do que. diálogo. É, mas eu digo assim, porque na teoria a gente às vezes divaga e tem É, várias. Ai, pode ser assim, pode ser assado, e tem essa possibilidade, tem esse cenário, mas aí quando vem pra teoria, pra prática, quando você precisa experienciar no corpo, na sensação, no sentimento, né? Precisa trazer pra conversa, precisa elaborar com o outro, aí eu sinto que isso é um outro registro, assim, da mesma informação, é. sabe? E eu sendo uma mulher branca, né? Classe social, é, uma classe social, classe média, média, sendo atriz. Tem todo um lugar ali que era uma estrutura muito estabelecida. E Uhum. quebrar essa estrutura era uma afronta, sabe? Para a sociedade, assim. Uma estrutura muito estabelecida, você diz desses padrões, assim, Os das padrões. expectativas? Sim. Então, não tenho referências, sabe? Perto de mim, assim. Sim. Então, por isso que também eu comecei a dividir, porque eu acho que tantas mulheres como eu, sabe? Sim. Que, que foram. Eu até quase os meus 30 anos, eu vivi dentro de uma lógica, que assim que tinha que ser monogâmico, exclusivo, é prova de amor. Se não é, é porque não te ama. É muito Uhum. difícil quebrar, entendeu? Muito difícil. É isso, você falou das práticas. Sim, sim. É muito difícil. E aí, como você sente que você encarou esse primeiro processo prático, assim, né? Porque é isso, a gente vem da teoria, meu amor, li isso aqui, estudei não sei o quê, achei interessante, vamos tentar. E aí, quando tenta as primeiras vezes, eu, por exemplo, eu lembro de quando eu vivi as primeiras, sabe? Tipo, ai, sei lá, o outro Você também foi ficou. pela teoria? Sim, comecei pela teoria até aplicar nas minhas relações. E aí, por exemplo, quando eu soube que o outro ficou com alguém a primeira vez. A morte. Ah! Quando o outro foi pro encontro, sabe? Tipo, até recente ainda. Eu passei por uma situação na relação que eu tô, que ele veio me falar, por exemplo, de uma menina, uma mulher, enfim, que ele tá ficando, que ele tá gostando, que ele tá curtindo. E aí eu até brinquei com os meus amigos quando eu contei, eu falei, é a sensação da bola de sinuca descendo aqui pela goela, assim, ó, parece um punhado de areia. Uhum. Você engole daquele jeito, assim, e finge que tá bem. E por dentro você tá falando, socorro, eu vou ser trocada, ele vai agora casar com ela e nunca mais vai olhar na minha cara. Então, assim, administrar tudo isso não é fácil, principalmente nesse começo, assim, É. do processo. Então, como foi pra você essas primeiras experiências, assim? Porque, né, você veio de um casamento de 8 anos, outro formato, outro referencial, outra vivência. Como foi? Cara, eu já tô nessa. Eu tô com ele, com o Zé. Eu tô com ele há 12 anos. A gente tá nessa abertura uns 7. Foi isso. Desespero, dedo no cu e gritaria. Desespero. Muito difícil. Mas ao mesmo tempo, é muito engraçado isso. Porque tem dois pontos, né? Claro, cada caso é um caso. No meu caso, a gente vivia Rio-São Paulo. Uhum. Então eu tinha uma vida social independente da dele. O que ninguém não tinha exposição, sabe?
Isso é um caso que também acabou me protegendo nisso. Mas eu era muito ciumenta com ele. E quando a gente começou a ter esse diálogo, meus ciúmes passou. É muito, muito estranho, assim. Meus ciúmes passou, sabe? Porque eu acho que o meu ciúmes era o medo da exposição, era o medo de ser enganada, era o medo, Eu ia perguntar se não é esse sabe? fantasma da mentira, Da mentira, da de uma enganação. relação mentirosa, É, de uma pessoa que está sempre articulando, sabe? sim, Porque essa sensação que a gente tem, né, quando a gente sim, está na monogamia tradicional, sem. Porque monogamia pode ser super legal, desde que sim, haja um diálogo sobre o que ela representa, de onde ela sim, veio, né? E o homem sabe que ele está num lugar de poder, que ele está num lugar de privilégio em relação à monogamia, que nós não estamos, né? Porque ele tem permissividade para transar com outras pessoas, para se relacionar, sim. para A gente seduzir. espera Não, que isso vai não. acontecer. A gente espera. E quem está em volta vai censurar nós. Se eu tenho uma relação monogâmica, eu tô aqui numa festinha, jogar um charme, vão me censurar. Sim. E eles não vão. Então, há uma permissividade social. Uhum. Então, para você ter uma monogamia, você tem que ter esse diálogo hoje. Sim. Existe conhecimento para isso, né? E eu acho que dá certo se tiver esse reconhecimento do homem. Sim. Mas, no meu caso, o que eu tava falando? Sobre esse começo aí, de como foi esse processo. E aí, esse começo foi um começo que foi difícil, mas a gente começou a ter muito diálogo, sabe? Um lugar muito franco, assim. Sim. Então, foi muito legal. E no começo, a gente tinha regras que tinha que contar. Então, hoje a gente tem um pouco essa regra que tem que contar. Isso é uma maneira que, para mim, que sou muito controladora, eu me sinto mais calma, sabe? Eu sei o que tá rolando, eu sei que ninguém tá me passando pra trás, sabe? Eu sei que há um diálogo aqui. O meu companheiro, ele até fala muito que a gente tinha que chamar de relação consciente. O termo, sabe? Sim. Porque é sobre uma troca de pessoas, de parceiros de vida, sabe? Sim, sim. E eu acho que quando tem esse lugar de a pessoa compartilhar, não só compartilhar o que ela viveu, mas compartilhar os desejos que ela tem, compartilhar quem ela é, sabe? Exatamente. Eu acho que o que mais mudou pra mim quando eu comecei a adentrar as relações não monogâmicas e olhar para essa perspectiva eu tô sendo quem eu sou. Eu tô bancando o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu aceito, o que eu não aceito, o que eu tô afim, o que eu não tô afim, sabe? E nas outras relações eu me encaixava e eu não bancava quem eu era. Então, se eu tinha vontade de fazer essas coisas, eu ponderava se aquilo era legal, se aquilo era correto dentro daquela ética, né, daquela relação, se aquilo era algo que se esperava de uma mulher, sabe? Então, eu ponderava muitas coisas, assim, e eu sinto que eu sufocava muitas partes minhas, sabe? Eu lembro até de ter diálogos em relações monogâmicas, de eu contar pro meu namorado coisas que eu já vivi, que eu já passei, que não tem mais nada a ver E com o cara o que tá fica acontecendo agora, puto. e ele fica puto, e ele, tipo, meu Deus, você é uma puta DR, e a gente terminar a noite mal, assim, porque eu contei... Pois é, mas será que ele ficou puto porque ele ficou puto ou porque ensinaram ele que ele tem que ficar puto? Entende? É um lugar muito. Essa questão da virgindade. Por que a gente ainda fala de virgindade? A gente está em 2025. Por que ainda, de alguma forma, o discurso. Isso tem um valor, né? Tem um valor, ainda tem um discurso para as adolescentes que é: você precisa se guardar para alguém que mereça. É claro que hoje, eu com 40 anos, olhando para trás, eu acho bonita essa ideia de que, pô, Fernanda, quando eu tinha 15, 16 anos, eu perdi a virgindade com um cara que eu namorava há um ano, o Duda, e eu me guardei para alguém que merecia, alguém da minha intimidade, que tinha respeito por mim, que eu amava. É bonita essa ideia, mas a gente, na hora que a gente está vivendo a adolescência, não é isso que a gente pensa. Na hora que a gente está vivendo, o que vem na nossa cabeça? Que a gente precisa guardar para alguém que mereça. Guardar o quê? Não, a minha intimidade? O meu desejo? E tem mais uma questão. Para outro, que não é para mim. A virgindade, a gente fala que você perde a virgindade. É. A mulher ainda sai perdendo coisas. É verdade. Não tinha pensado nisso. O homem tira a virgindade dela. Ele tirou a virgindade dela e ela agora perdeu a virgindade. Mano, até isso é tomada da gente. E é muito falocêntrico, né? Porque, Sim. E duas meninas que não rompem o ímen, elas ainda são virgens? Só que elas
gozaram, elas tiveram intimidade. Como assim? Não, inclusive a própria ideia de que o sexo só é sexo quando existe uma penetração de um pênis. Porque qualquer outra coisa não é sexo. Sexo oral, a gente chama de sexo oral, mas não é considerado sexo. Absurdo. Masturbação não é considerado sexo. E aí, nesse contexto, inclusive, vem essa ideia de que mulheres entre si não transam, né? Pessoas que não têm pênis não transam. Para sempre virgem, né? Essas loucuras, assim. E eu queria saber, ao longo desse tempo que você tá nessa relação agora, o que você sente que foi mudando em relação a combinados, acordos, a entendimentos? Porque no começo você estava experimentando isso, né? Saindo desse campo teórico pro prático. E aí agora você já tá, sei lá, 6, 7 anos vivendo isso de maneira, né, mais cotidiana mesmo, assim. Muita coisa mudou. O entendimento também, o que é isso, assim. Eu até parei um pouco, falei, né, pra você que eu tinha parado de falar um pouco sobre isso, eu voltei agora. Mas eu parei mais de um ano de falar sobre esse assunto. Porque também houve uma mudança, assim, no entendimento, até na teoria mesmo, do que é não monogamia, o que é relação aberta. Enfim, as coisas foram... Apesar de ter estudiosos que consideram a relação aberta não monogamia, né? Mas, enfim. Eu fui, na minha vivência com ele, a gente foi experimentando e a gente foi vendo que a gente não é poliamorista. No nosso combinado, a gente não é. Mas o que é o poliamorista, né? É você descentralizar afetos. Só que aí a relação aberta não é também uma descentralização de afeto? Por que a gente coloca a relação aberta num lugar só sexual, sabe? Como se não houvesse afeto. Sempre há afeto. Ainda mais porque isso é uma coisa que bateu muito pra mim com o tempo. Há uma diferença do feminina, da construção da minha sexualidade para masculinidade. Que é, a minha sexualidade, ela é construída num entendimento menos objetificado, obviamente, e mais no afeto, na intimidade. Eu acho que a maturidade traz isso. Acho que não. Acho que é uma construção social mesmo da sexualidade, sabe? A gente precisa de papinhos, é claro que a gente pode ir no banheiro, numa festa, transar com um cara, isso é uma delícia, obviamente. Mas a gente não tem essa dinâmica sexual que um homem tem de goze tchau, goze tchau, goze tchau. E a gente precisa desse envolvimento. Esse envolvimento é afetuoso. Esse envolvimento é de entrega, é de intimidade. Começa a virar uma relação, né? Por isso que eu acho que eu discordo um pouco, quer dizer, não sou uma estudiosa sobre relacionamento não monogâmico, mas quando fala que a relação aberta não é não monogamia, me bate um pouco aí. Então você está colocando a relação aberta num lugar só sexual? Porque há descentralização de porque afeto. Eu acho que o entendimento social das pessoas, quando você fala assim, tem um relacionamento aberto, o que eu acho que a maioria das pessoas escuta eu tenho um namoro e eu posso transar com outras pessoas. Oiê! Desculpa atrapalhar o papo, eu sei que tá bom, fiz até um pouquinho aqui. Mas é porque eu vim falar pra vocês de uma descoberta maravilhosa. Eu descobri um aplicativo onde você consegue ter acesso a tratamentos à base de fitocannabinoide, tudo legalizado e com consulta médica, seguindo todas as diretrizes da Anvisa. E é muito fácil. Você baixa o aplicativo, preenche uma ficha com seus sintomas, restrições, histórico de saúde e na mesma hora um médico te chama para uma consulta direto pelo aplicativo. E você pode tirar todas as suas dúvidas, conversar com o médico, receber a recomendação ideal para o seu tratamento. E para quem não sabe, produtos à base de CBD são muito usados para dor crônica, TPM, dificuldade de foco, melhorar a performance. No meu caso, me ajuda muito com ansiedade e insônia. A Bliss tem mais de 300 mil downloads do Brasil e está entre os 100 aplicativos de saúde mais baixados do mundo. Pode confiar, é muito bom de verdade. Vocês sabem que eu só indico o que eu experimento e gosto, né? Por isso que eu tô aqui para falar de Bliss e não monogamia. Mas volta aí pro papo, que tá bom demais, gente.
Essa... Mas o que é o transar, né? Mas aí eu digo assim, numa sociedade em que a gente sexualiza muito as relações, tanto que, por exemplo, quando as relações são pautadas, tem sexo na troca, a gente prioriza essas relações, na maioria das vezes. Então, as pessoas normalmente priorizam um crush, um date, um contatinho, do que uma amizade, entende? Então, esse valor que o sexo ganha dentro dessas dinâmicas relacionais. E aí, entendendo que se existe aquela definição de casal, né? Que aí as outras relações não podem, de maneira alguma, afetar qualquer tipo de dinâmica dentro disso, eu vejo que as pessoas, num geral, acabam levando para esse lugar de isso aqui é só um encontro, isso aqui é só um sexo. Tanto que tem até umas regras, assim, né? De tipo, não pode ver mais do que 3 vezes. Não pode levar para casa. Não pode ser pessoas que eu conheço. Não pode... Eu acho que todas essas regras fazem parte... Eu acredito, né? Posso estar completamente enganada. Fazem parte da tentativa desse caminho, desse percurso de desconstruir o que nos foi ensinado, sabe? Sim. E aí a gente fica criando essas balizas, essas regras, como se isso fosse nos dar alguma garantia. É uma segurança. E não é, assim como a monogamia não é, né? Então, essa diferença de gênero, ela tem que ser levada em consideração, sabe? Sim. E aí, enfim, e aí a gente está agora nesse momento pensando sobre isso, levando isso em consideração. Sim. Que é uma diferença relacional para lidar com a sexualidade de cada um, sabe? Sim. Que é uma diferença do que como fomos construídos como gênero, cada um. Sim. Até o que você falou, né, da relação aberta e tal, eu, assim, dentro da minha visão, enxergo separado mesmo, não monogamia, relação aberta, justamente por ver como, no geral, funcionam as dinâmicas das relações abertas, assim. Eu acho que elas ainda se mantêm muito dentro da mesma estrutura monogâmica, mas eu também tenho escutado cada vez mais pessoas que trazem uma pontuação, que eu acho que é muito importante de ser dita, sobre esse processo e esse percurso, e como é importante a gente acolher e receber, ao invés de excluir, pessoas que estão tentando sair do formato que foi vendido. Seja o que for o que estão tentando. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, eu acho, que nós que falamos disso e damos voz a esse assunto, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está entrando agora, principalmente com Trump, etc. tal, a gente está entrando agora num mundo que está cada vez se estabelecendo extremamente moralista. Sim. Extremamente misógino. Extremamente então, conservador. E se a gente tentar diminuir quem está ali quebrando qualquer amarras dessa, a gente está dando um tiro no pé do próprio movimento, sabe? Sim. Então assim, eu acho que os questionamentos são válidos e eu acho que é importante quem tá nesse processo se questionar, porque inclusive às vezes acaba afetando até a terceira pessoa, né? Tipo assim, tem um casal e aí uma das pessoas fica com uma outra. E às vezes pode não ter responsabilidade afetiva, pode... Pois por isso que eu tô falando que, no meu caso, eu entendo a relação aberta como uma descentralização de afetos, porque no nosso caso a gente tem muita responsabilidade. E eu não aguentaria estar casada com alguém que eu percebesse que não cuida do outro, que descarta o outro, que usa o outro como objeto. Você está indo contra tudo que eu acredito, tudo que eu estou buscando, sabe? Sim. Então, por isso que me incomoda um pouco, sabe? Sim. Mas eu entendo, enfim. E também não sou uma conhecedora desse assunto para aqui, enfim, debater dessa maneira. Mas você tem a sua vivência. Eu acho que isso é muito mais válido do que qualquer teoria, assim. E aí, ao longo desses anos de relação com essas experiências, você sentiu que conseguiu viver coisas de cultivar afetos desse lugar, de ter mais, né, que você falou, não ser só sexo, né, ter esse lugar também de troca, de carinho. Você conseguiu experienciar isso, ele também? Como você sente que foi, assim, esse processo? Acho que sempre. Nós dois, acho que sempre. E principalmente entre nós dois. Realmente, há uma hierarquia ali, né? Somos o núcleo daquela relação. Mas aquelas pessoas que aparecem nas nossas vidas, elas são pessoas que são amadas, que são
são importantes pra gente, né? E você, inclusive, pensa na ideia de cultivar esses vínculos independente da troca da relação sexual, romântica? Eu pergunto porque, por exemplo, eu tento aplicar muito de entender as relações como amizades, né? Então, por Sim. exemplo, se é uma pessoa que eu gosto da conversa, que eu gosto da troca, que eu gosto de estar perto, né? Que é uma pessoa legal, que é uma pessoa que eu sinto que vale a pena. Eu fico atenta para esse lugar de, pô, não vou só ter essa pessoa na minha vida se a gente vai ficando, por exemplo, né? Tipo, é uma relação romântica, então agora essa pessoa é importante, a partir do momento que não existe mais isso, eu corto, né? Normalmente na monogamia funciona muito assim. Deixou de ser uma relação, a gente não fala mais, a gente até se odeia, inclusive, muitas vezes. Eu acho Muita isso loucura, né? muito bizarro, assim. Não fala, ignora, odeia, bloqueia, meu Deus. Mil coisas, assim. E aí eu tenho pensado nisso de como que eu consigo readequar, assim, essas relações, sabe? Tipo, por exemplo, ex-namorados. Parei de entrar nesse mood de, ai, cortei vínculo, não falo mais, porque agora a gente não namora mais, então, tipo, tchau. Eu não entendo. E eu acho que isso é muito masculino, sabe? Desse rompimento, assim, né? É muito violento, cara. Sim. É muito violento. E eu espero que as novas gerações tenham um pouco de consciência sobre isso, né? Para construir amores. Só que esses amores, eles mudam, né? Mas continuam sendo amores, né? Sim. E é horrível passar a odiar a pessoa com quem você namorou, não ver, ou não falar, né? É horrível. Não, isso é muito estranho. Eu vejo, às vezes, pessoas próximas, conhecidas, assim, que é tipo, encontra o ex. Às vezes é uma pessoa que ficou 10 anos junto com a pessoa. Encontra num lugar e ignora. Então, eu acho que também é isso. No caso heterossexual, os homens são muito abusivos, né? Os homens são muito Sim. tóxicos, eles são muito perversos. Então, talvez também é por isso que ninguém quer ficar amigo, né? As mulheres, tipo, Sim, tchau, sai de sim. perto de mim. Sim. Eu fico pensando muito isso, assim, quando eu trago até pra amigos meus, coisas que eu, sei lá, que eu senti, que eu não gostei, desconfortos, e essas pessoas não validam o que eu trago, sabe? Essas Nossa, pessoas não ignoram o que eu sei. tô falando, tipo, ou fazem pouco caso, ou, sabe? Não escuta mesmo o que eu tô trazendo. Isso pra mim é um red flag enorme, assim, sabe? De tipo, aqui não é um espaço seguro, sabe? Aqui nessa relação eu não posso ser eu, fazer, né, as coisas que eu faço, enfim, ser quem eu sou. Então, acho que as relações, por exemplo, antigas que eu já tive, que foram relacionamentos merda, realmente não faço questão de ter, assim como várias amizades que eu já tive, não Sim. faço mais questão de ter, sabe? Mas a partir do momento que a gente vai tendo relações melhores, eu acho que faz sentido esse vínculo. Faz sentido você falar, poxa, essa pessoa é importante pra mim, Sim. né? Independente do que a gente esteja tendo nesse momento. Eu queria saber se você teria dificuldades ou desafios que você considera que são mais comuns, assim, dentro desse outro formato, assim. Ah, sim. Ciúmes, né? Lidar com ciúmes. As pessoas acham que a partir do momento que você abriu, você não tem ciúmes de nada. É óbvio que você tem. Ciúmes é um Sim. sentimento, assim como a raiva, assim como a tristeza, o amor. É um sentimento, né? Que você tem que lidar com ele dentro de você. Então, o ciúmes é uma coisa bem difícil. A posse, Como você lida hoje com o ciúme? bem mais fácil do que eu já lidei. De quando eu era monogâmica, então, eu sou outra pessoa. Sim, sim. Mas dentro da abertura, nossa, muito mais fácil. Porque é isso, a relação vai criando uma. É isso, é uma relação consciente, né? Ela vai criando uma troca verdadeira, assim, de comunicação, sabe? Mas Sim. é claro que muita relação aberta, não monogâmica, é extremamente machista, é extremamente misógina, objetifica a mulher demais. Então, assim, a Sim. gente não pode falar que é um caminho dourado, não é para todo mundo. E tudo bem não ser para todo mundo, e tudo bem você não dar conta, e tudo bem você estar do lado de alguém que dá conta e você não dá. Existe isso, existe Sim. como chegar no meio termo disso. Sim. Então porque senão a gente fica achando que, eu tenho que ser muito. Tem que ter uma cabeça muito boa, tem que ser muito livrezona. Não é assim, é uma Sim. construção, né? E essa construção também pode um dia cansar, sabe? Ou, sei lá, você engravidar, e aí você não acha equilibrado uma pessoa continuar vivendo essa abertura e você não. Aí Sim. fecha e depois abre, sabe?
Sim, essas mudanças, né? Essa inconstância, assim. A gente está falando sobre igualdade de liberdade, né? Equilíbrio de duas pessoas. Sim, E a não prisão, né? Então tem que encontrar esse lugar juntos. E isso é libertador. sim, Encontrar juntos é libertador. sim. Até porque os dois estão no processo e os dois estão passando por desafios, né? É. Então, acho que isso é legal, é compartilhar essa vulnerabilidade, assim, né? Você, se tivesse que dizer, assim, para as pessoas o que você usa para lidar com ciúme ou quais você acha que são os melhores caminhos, assim, o que você diria à Fernanda de hoje? A Fernanda de hoje. A Fernanda de hoje fala imediatamente que tá com ciúmes. É? Mesmo que ele seja uma idiotice, eu falo imediatamente que eu tô. Porque a Fernanda antiga escondia, não queria dar isso pro outro, ou achava que não podia ter ciúmes, achava que não estaria sendo parceira, sendo uma mulher maneira. Sim. Hoje eu falo imediatamente, mas inclusive eu sou muito ciumenta com amigos, eu sou muito ciumenta com a minha família. Sim. Eu sou ciumenta, então eu falo imediatamente. Sim. Giovana, você tá saindo muito com a fulana. Por que vocês não Tô com chamam? ciúme. Vocês estão num grupo de WhatsApp, eu não faço parte? Gente, eu não tô sabendo lidar com isso. A fulana mandou um sticker que você também me mandou. Vocês Giovana, eu te trocaram? prestei aquele meu vestido que eu morro de ciúmes dele, cara. Você até hoje não me devolveu, sabe? Sim. Eu sou ciumenta e eu falo imediatamente. Não me levo muito a sério no ciúme, sabe? Mas é isso, às vezes também eu tô falando de um ciúmes fácil de lidar, mas também tem aqueles ciúmes que é dilacerante, né? Que te mata por dentro, que você perde o fôlego. Sim. E, cara, fala o mais rápido possível, porque quanto menos você fala, mais vai criando uma bola de neve e isso vai chegar no outro de uma maneira horrorosa, como uma avalanche, e poderia ser só uma briguinha de neve, sabe? Sim. Eu sinto que isso de ir acumulando, assim, é muito perigoso nas relações para tudo, assim. De essa falta de comunicação mesmo, de as pessoas não falarem na hora, não trazer, não conversar com o outro. E aí vai somando, somando, somando. Quando você vê, você tá sendo um jegue com a pessoa. Você tá, tipo, E descontando tudo. desrespeitando, né? Eu acho que o mais difícil também em relação amorosa, afetiva, sexual, é que a intimidade faz com que a gente perca a cerimônia, sabe? Você não pode falar com a pessoa que você ama, que você divide a vida, como sem cuidado. Como você jamais falaria com seu melhor amigo, sabe? Com a sua mãe, com seu pai. Tem que ter uma cerimônia. Com a mãe também acontece muito, as pessoas perdem a cerimônia, né? Porque é um amor tão incondicional que, passa, deixa eu falar com ela do jeito que quiser. Não, tem que ter cerimônia com as pessoas. Eu gosto de cerimônia, eu acho que a cerimônia é respeitosa, sabe? E eu acho que nos mantém alerta de que o outro é o outro. Existe um limite, entende? Sim. Eu não posso chegar e te acessar como eu quiser, sabe? Sim. E isso eu faço na minha relação de 12 anos. Eu não chego e acesso como eu quero, falo o que eu quero. Não. E eu sei que ele me ama tanto que o que eu falo tem muito peso. Então eu tenho que pensar, sabe? Sim. E como falar, qual momento seria bom pra ele. Sim. E isso eu levo pra todas as minhas relações, assim. Sim. Eu sinto que esse aprendizado de qual é o timing, né? Como é que traz, em que contexto traz. Nossa, eu acho super desafiador pra conversar qualquer coisa, assim. E com o WhatsApp? Que é, tipo, um amigo tá puto com você, te manda um textão Nossa. no meio do seu dia. Eu tô num estúdio gravando, eu recebo um textão, meu coração começa a acelerar, só que eu não posso responder agora. Cara, você não faz isso com as pessoas, sabe? Eu, pelo menos, pergunto, você pode falar agora? Tem um assunto um pouco delicado. Tá tudo bem, mas... Porque, cara, você não sabe como o outro tá, né? E essa coisa te invade. Vem aqui. O celular é o nosso corpo, praticamente, né? A extensão da gente. Sim. E aí vem te invade de uma maneira, assim, te deixa completamente desequilibrado, né? Pelo menos, eu prezo isso nas minhas relações, sabe? Sim, não, faz muito sentido isso. Eu não tinha parado pra pensar como realmente esse textão do WhatsApp é igual, sei lá, se a pessoa chega aqui, abre a porta e começa a falar uma caralhada de coisa pra você, assim. Tipo, imagina a gente dar uma pausa aqui, você pega o seu celular e seu amigo vem com um textão falando, Giovana, você fez isso, isso, isso. Cara,
Cara, como é que você vai voltar pra mim? Não, e eu posso até ter feito. Eu posso sim, até ser escrota. claro. Mas, tipo, vamos entender qual momento que a gente pontua que o outro foi escroto? Nossa, super, super. E o WhatsApp ainda abre muita margem pra não entender o que tá sendo dito e outro tom. Nossa, já teve algumas vezes já que eu passei por desentendimentos, assim, por achar que outra pessoa tava meio que brigando comigo. Aí depois a pessoa, não, eu tava falando de boa, eu tava só pontuando coisa, não é briga, não estou brigando. Aí bota em caps lock, não estou brigando! Você já tá brigando! Você tá gritando, como é que você tá brigando? Super, super. Vocês moram vocês moram juntos ou são casados? Juntos. Sim. E você acha que o fato de a relação ser não monogâmica hoje, isso traz mais vitalidade para que ela se permaneça a longo prazo? Porque as pessoas têm essa questão de como manter uma relação longa, né? Como manter o fogo da paixão, como manter durante muito tempo. Você acha que isso implica, tem relação ou não? Eu acho que hoje, te diria que não. Porque a minha vida não é uma festa. Não tô, tipo... Você não transa todos os dias? Não Você não saio marcou todas- dias eu não com faço. atores da Globo? Toda semana? Não é isso, entendeu? Não tá aberto. Mas o povo assim. não monogâmico é assim que eu ouvi falar que é. É uma loucura. Swing, ó. Não é isso, entendeu? Então, não. É igual. Eu acho que não é por aí, pelo menos no meu caso. Não é por aí. Não é que mantém a gente vivo. Mantém a gente honesto. Mantém a gente Sim. conectado. Mantém a gente em diálogo. Mantém a gente parceiro. Mas sexualmente vivo pra dar uma movimentada, não, mantém só a gente confiando mais um no outro, sabe? E o que você acha que mantém essa chama, né? O jeito que o povo fala, assim. Eu acho, assim, olha, sinceramente, Pode ser eu acho sincera. que é não prestar muita atenção nisso. Porque casamento faz parte, são ciclos. Tem Uhum. ciclos que não se transa nada, tem outros ciclos que, uou, meu Deus, como é gostoso, Voltamos a por ser que a gente não garotos, volta a jovens? fazer todos os dias, sabe? E são ciclos, e não pode, sei lá, não botar tanto peso nisso. Eu já botei muito na minha vida peso nisso, sabe? Achando que o sexo é a principal conexão de um casal, sabe? Se não tá transando, Sim. tem alguma coisa errada. Hoje em dia, acho que é uma grande conexão. Eu sou bem sexualizada e sexual, né? Eu gosto, enfim. E a minha relação com o Zé, especificamente, foi criada no sexo. A gente se encontrou sexualmente antes de se encontrar como amigos, entendeu? Então, Uhum. foi muito nesse lugar. Mas o casamento, cara, é uma montanha-russa, né? Ele é feito de ciclos mesmo. E eu acho que a gente tem que respeitar, sabe? Ainda mais se tratando da intimidade sexual dentro de uma casa, duas pessoas. Sim. Então sei lá, eu diria isso, que não prestar muita atenção, vai vivendo, vê se tá bom do jeito que tá, se você se sente olhada, se sente respeitada. Se agora Sim. não tá transando muito, daqui a pouco vai, entendeu? E eu acho que até a forminha que a gente falou sobre as expectativas, né, da relação e tal, acho que essa forminha também entra nisso. Porque você só é feliz num casamento se você transa. E, gente, ainda mais, eu não tenho filho, mas quem tem filho, não entra nessa forminha, cara. Não entra, só vai te fazer estressar. E às vezes fica comparando, né, a relação de, mas no começo, mas naquela época, né, a gente... Nunca mais vai ser igual ao começo. E vai ter coisas que vão ser muito melhores do que o começo. Sim. Muito melhores. Sem comparação, sabe? Sim. Então não se apega, não fica nostálgico, sabe? Sim. Recria a relação. É isso, um casamento, são vários casamentos dentro. O meu tem 12 anos, lembrando rapidamente, acho que são 3 casamentos, que já tô no terceiro com ele. Você sente que foram, tipo, 3 fases diferentes? 3 fases, agora, de repente vai até mais, mas agora, lembrando rápido, são 3 fases. Você é quase o Fábio Júnior. São quase Fábio Júnior. Vários casamentos. Que, aliás, é muito legal. No livro da Geni Nunes, Descolonizando Afetos, ela fala sobre isso. Que mono é um e gâmico é casamento. Então, a gente acha que monogâmico, na sociedade ocidental, é quem é um dentro do casamento. Mas todos nós não somos monogâmicos. Sim. Porque todos nós tivemos mais de um casamento, mais de uma relação, mais de um Sim. afeto.
Então, assim, por que a gente tá batendo essa tecla, entendeu? Sim, não, total. Se a gente for parar pra pensar que essa ideia do alma gêmea para sempre deveria ser uma única pessoa, e deveria ser a pessoa. Algumas pessoas até seguem esse script, né? Mas assim, que deveria ser a pessoa, a primeira Que é uma relação. besteira, que é errado, porque na verdade você pode ter uma só relação, mas você tem uma alma gêmea de um amigo, você tem da sua mãe, da sua irmã. Sim, Então não é uma alma gêmea. sim. Não, tem inclusive amigos que às vezes é muito mais a nossa cara, É. muito mais parecido com a gente, e a gente fala assim, mano, essa pessoa a gente saiu da mesma barriga, só que foi separada na maternidade, entendeu? Muito mais às vezes do que uma relação romântica, né? Mas é interessante mesmo isso, porque as pessoas colocam nesse lugar de alma gêmea para sempre, nesse sentido de uma única pessoa em todo o planeta Terra. E aí, se a gente for olhar mesmo as pessoas mais monogâmicas do mundo, não é, a maioria não é uma pessoa só que você ficou a vida toda até que a morte os separe. Foram vários afetos, né? Vários. Então. Sim, com Já certeza. caiu por terra. Pronto, Sim. acabou. Brincadeira. Sim. E dentro do que você traz, né, da opressão das mulheres e tal, você enxerga que isso também pode rolar na não monogamia, que isso rola de outra forma? Você consegue também perceber isso permeando esses outros contextos, assim? Claro, pode ser extremamente machista, extremamente misógino, extremamente preconceituoso, de desvalidação da homofetividade. Por exemplo, um cara que se relaciona com uma mulher e só aceita fazer trisal com outra mulher. Sim, Ele tá sendo muito preconceituoso, né? Ele tá desvalidando na cabeça dele aquele amor entre as duas, né? sim, E tá sendo muito misógino, e tá sendo muito preconceituoso. sim. Então É sobre ele e o desejo dele. sobre ele o desejo dele, foda-se, né? Então não é sobre. A gente não tá falando sobre liberdade no final das contas, né? Tá falando sobre o desejo do cara, né? Sim. E aí tem aquele negócio, né? Pode ficar com mulher, É, não pode ficar com homem. Mas e se eu gosto de ficar com homem? Se eu tô com você, se eu estou com você, eu também sou hétero. Também gosto de ficar com homem, né? Sim, Então, sim. E o que que você acha que, assim, o que que você diria, assim, para as mulheres que estão dentro do formato do script, né, que esse que você também foi inserida, enfim, o que que você diria, assim, para trazer, assim, né, sei lá, uma outra perspectiva, uma outra visão, assim, para, sei lá, por onde começar, sabe? Até talvez para mulheres que estão pensando sobre não monogamia, sobre abrir relação, sabe, mas ainda estão muito dentro dessa mesma caixa, assim, o que que você acha que pode ser um norte, assim, que pode ajudar? eu vou falar da minha experiência. Eu fui estudar, sabe? Então eu li Silvia Federici, eu li Gerda Lerner, eu li Geni Nunes, eu li mulheres que falam desse assunto. A Silvia Federici fala de uma outra forma, né? Não fala especificamente disso, mas fala sobre a construção da mulher na história da humanidade. Então a gente compreende que tudo isso é a construção da propriedade privada e do cerceamento do corpo feminino, da sexualidade feminina. Então, no meu caso, foi esse, assim. Compreender por quê. Por que criou essa porra de monogamia? Por que criou o ciúmes? De onde vem o ciúmes? Da onde vem essa minha insegurança, esse meu medo de ficar sozinha? Ou seja, a minha posse. Por que eu tenho tanta posse? Eu tenho posse porque eu tenho medo de perder ele, porque eu me acho uma merda, ele ou ela, né? Porque me acho uma merda, ou porque eu tenho muito medo de ficar sozinha. Por que eu tenho medo de ficar sozinha? Da onde vem isso? E se você for estudar a história da mulher, você vai entender tudo isso. E você vai entender que tudo é construído. E a partir do momento que tudo foi construído, ele pode ser desconstruído por você. Basta você ter consciência disso. Sim, sim. Porque eu vejo isso de, às vezes, as pessoas que se interessam porque, por exemplo, eu acho que faz sentido poder ficar com outras pessoas, né? Não ficar para sempre numa relação que só pode ficar com uma pessoa. Mas eu vejo as pessoas muito nesse lugar de, eu não sei, assim, como começar, o que procurar, sabe? Até às vezes como propor dentro da relação. Propor é uma coisa difícil mesmo. Porque os homens são muito. Eles não querem abrir mão dos seus privilégios, né? E eles têm o privilégio da sexualidade exclusiva feminina. Então, realmente é muito difícil. Mas tem que tentar.
tem que Sim. começar a falar. Sim, Senão você vai ficar vivendo essa vida hipócrita aí. sim, Porque você pode até chegar no momento de não viver a vida hipócrita, mas eu só acredito que só é possível se você começar a tiver diálogo para dizer que a maioria é hipócrita, entendeu? Sim. Então vamos mudar esse mecanismo, vamos mudar essa rota? Vamos ser monogâmicos, exclusivos um do outro, mas vamos assumir que todo mundo está sendo bem Sim, hipócrita sim. e que a gente foi até hoje? Não precisa mentir. É, a gente foi até hoje, né? Sim, Sabe? sim, totalmente. E você falou também bastante sobre o lance de feminilidade, né? Já vi até vídeos seus também falando sobre esse assunto e tal. O que que você acha que tá linkado isso da feminilidade com a monogamia? Com esse casamento, com esse, né, esses ideais e tal? Ah, é exatamente isso, né? A nossa feminilidade, ela é construída antes da gente nascer, né? Roupa que compra, que é rosa, não é azul para o bebê, o furo na orelha quando a gente nasce, o nome que a gente vai ter, qual o esporte que colocam a gente quando criança, qual boneco que dão para a gente brincar, o que que é dito para gente, e assim vai até hoje. E, e essa construção, a gente é depilada, não pode ter pelos. Essa construção de que a gente também sempre mantém uma coisa de jovialidade, senão a gente tem medo de ser descartada, a maternidade, enfim. E a monogamia, ela tá completamente atrelada a essa coisa de fazer da mulher um corpo para gerar outro, para cuidar, né, da economia do cuidado, para manter Sim. a mulher exclusiva àquela casa, para cuidar daquelas crianças, para manter o bem-estar daquele homem, para ele poder ganhar o mundo e ser livre. Sim. A feminilidade tá até inclusive dentro do que você falou da pressão estética, né? Sim. De a mulher mais bonita vai ser a escolhida, É. a mulher mais bonita é a que performa, né? Mais feminilidade. Acho que tá tudo conectado. Fê, muito obrigada por ter Obrigada, vindo. adorei. Eu amei que você tá aqui. Muito obrigada pela sua participação, pelo papo, eu adorei. Deixa aqui pra gente redes sociais, coisas que você queira divulgar, não sei se tem lançamentos. Ah, você falou de um livro, não falou de um Pois livro? é, esse ano eu lanço um livro, meu primeiro livro, Qual é o pela nome? Já tem Record. nome? Não, ainda não tem nome. E aí, é sobre o quê? Conte. É sobre isso aí que a gente está conversando. Sobre esse papo todo, só que feminilidade. no livro com a sua pesquisa de opressão, Exatamente, etc. exatamente. Mas me sigam na minha rede social, que é Instagram, Fê Nobre. Então é isso. Gente, esse foi o papo com a Fernanda, maravilhosa. Se você gostou, deixa aqui ó, um like, comenta, deixa sua opinião, pergunta o que você tem pra saber sobre a gente, sobre a Fernanda. Se você tá assistindo numa plataforma de áudio, não esquece de seguir aqui pra ver os outros episódios, pra receber a notificação dos próximos. E é isso, tá bom? Te vejo no próximo.